Que a graça e a paz do Eterno te alcance onde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é 1 João, capítulo 3, versículo 19 ao 24, que diz assim: É assim, então, que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isto: que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Amém, meu querido? Muitas vezes nós nos sentimos culpados diante de Deus pelas acusações do inimigo sobre nós, né? As setas que ele lança sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa velha vida, né, os pecados que nós cometemos, que nós somos indignos da presença, indignos de sermos usados, né, que Deus não nos ouve, não nos ama, que nós não merecemos o amor, a misericórdia dele por conta do nosso passado. Isso não é uma acusação que vem muitas vezes nossa ou do próprio Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não acusa, né? Quem acusa é o inimigo. Então, ele lança essas setas na mente da pessoa, mas ela não vive o pecado. Ela viveu e lembra disso e se entristece, porque o inimigo tenta fazer com que ela pense que Deus é como ela, ou como o pai e a mãe que ela teve, né? Onde não se esquece daquilo que ela fez de errado. Deus fala que quando nós reconhecemos, confessamos e abandonamos, que nós alcançamos a misericórdia do Senhor e que Ele nunca mais se deixa lembrar daquilo que nós fizemos de errado. Ele se esquece porque nós abandonamos, nós nos arrependemos daquilo. Mas há pessoas que elas vivem com um sentimento de culpa dentro delas porque não é mais sobre o que elas viveram, mas sobre aquilo que elas estão vivendo, né? E o Senhor fala que aquilo que nós não conseguimos, que nós devemos pedir a Ele para que nos ajude. Se nós queremos abandonar essa prática, que Ele vai nos ajudar. Agora, quando nós não queremos sair dessa prática, nos recusamos a sair dessas práticas erradas, aí é onde Deus não arromba a porta, né? Ele não arromba a porta, Ele não força a barra, Ele não obriga, né? Ele está sempre de braços abertos, falando: olha, tô aqui, precisar de mim, vem que eu vou te curar, eu vou te limpar, eu vou te ajudar, mas é necessário que essa pessoa queira isso, né? E aqui João fala, né, como é bom quando nós temos o nosso coração limpo, a nossa consciência limpa diante do Pai. Porque quando nós temos a consciência limpa, nós conseguimos nos achegar a Ele. Mas quando nós temos a consciência pesada, nós não conseguimos. Quando nós deixamos que as setas do inimigo entrem no nosso coração, nós não conseguimos ter uma vida com o Senhor, não conseguimos aceitar Ele muitas vezes como nosso único e suficiente Salvador, não conseguimos entregar a vida para Ele, não conseguimos mudar de vida porque nós acreditamos que nós não podemos sair daquela situação, que nós não conseguimos, que Deus não nos quer. E há também aqueles que se recusam a abandonar as velhas práticas porque acha que não consegue viver sem aquilo, não consegue compreender que a verdadeira alegria e a paz procede de Deus e da obediência a Ele. E acha que não consegue mais viver sem aquilo e continua preso naquele pecado. Mas, como eu disse,
nosso apóstolo João, discípulo de Jesus, deixa bem claro, né? Como é bom e importante nós termos a nossa consciência limpa diante do Pai, limpa diante dele. Se você não consegue abandonar algo, peça ao Senhor que ajude e Ele vai te ajudar, porque Ele, mais do que ninguém, quer que você viva uma vida de plenitude com Ele. Agora, se você acha que você não consegue romper, que você não consegue, não vai ter a felicidade ao lado de Jesus por conta do seu pecado, confesse ao Senhor, fala: Senhor, me mostra que eu posso ser feliz sem isso, me liberta disso em nome de Jesus. Eu quero ser limpo, eu quero viver contigo, mas eu preciso que o Senhor me ajude, porque nem eu me imagino fora disso, mas eu quero, mas eu não imagino que eu consiga fazer isso. Amém? E que nós tenhamos, de agora em diante, a consciência limpa diante do Pai, que nós venhamos sempre reconhecer, confessar ao Senhor, e nós alcançaremos a misericórdia, né? E abandonarmos, nós temos que reconhecer nosso pecado, nós temos que confessar o nosso pecado ao Senhor e nós temos que abandonar. E a misericórdia dele vai nos encontrar. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus. O Eterno te ama e Ele diz na palavra dele que não há nada que você tenha feito, que você agora se arrepende profundamente, verdadeiramente, que você não quer mais fazer e que Ele não vá te aceitar. Não existe. Quando Ele estava lá naquela cruz, morrendo por nós, né, para nos dar a salvação, o primeiro a ser salvo foi um ladrão, né, um criminoso. Foi o primeiro a ser salvo. Naquele dia ele disse, né, ainda hoje tu estarás lá no paraíso. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração. O Eterno te ama.